A manchete é: Forças Armadas apresentam notícia-crime contra Ciro Gomes. Notinha golpista, antidemocrática ou autoritária emitida pelas Forças Armadas. De novo, eu sei que acontece mais do que deveria, eu sei que já virou uma coisa corriqueira nesse fosso civilizatório em que a gente se enfiou. Só que assim, nem por isso a gente deve tratar isso como normal, porque não é. E olha lá, ó, a notinha não contém apenas a sua ameaça de cada dia, não, tem uma notícia-crime. Olha lá, o Ministério da Defesa e Forças Armadas apresentam notícia-crime contra Ciro Gomes. Tá na Carta Capital. Eu poderia escolher qualquer outra publicação, mas daqui a gente tira um trecho maior da nota das Forças Armadas. Saca só. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas repudiam veementemente as irresponsáveis declarações do senhor Ciro Ferreira Gomes, que acusou as Forças Armadas de serem coniventes com o crime organizado na Amazônia, diz a nota, né? Continuando, tais acusações levianas afetam gravemente a reputação e a dignidade dessas respeitadas instituições da nação brasileira, cuja honra, valores e tradições se confundem com a própria identidade do povo brasileiro. Seguindo lá, o ministro e os comandantes ainda dizem que não é admissível em um Estado democrático de direito que sejam feitas acusações infundadas de crime sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador. Ok, agora a gente já sabe como as Forças Armadas entenderam o que ele disse, basta saber o principal, o que ele disse, para quem ele disse. Muito bem, Ciro Gomes na CBN, quem faz a pergunta é a Cássia Godoy. Então, candidato, eu gostaria de falar agora da questão da Amazônia, né? Os assassinatos recentes que nós tivemos de Bruno Araújo e Dom Phillips deixaram bem claro a situação de abandono dessa região do país. E aí eu estou falando tanto em relação à criminalidade, como em relação à proteção da população indígena e também preservação do meio ambiente. E sabemos que atualmente, infelizmente, estas questões, esses problemas acabam aí se amalgamando de uma maneira trágica. Gostaria de saber do senhor, caso eleito, o que o senhor vai fazer naquela região para que a gente tenha a retomada dessa região como uma região que é gerida, que é administrada, que é parte do Brasil e que não pode ser abandonada como está hoje. Muito bem, a resposta dele começa com uma abordagem histórica do problema, que para variar começa na ditadura militar. Brasileiros de outras regiões do país foram enviados para a Amazônia e depois abandonados por lá. E no abandono, o que sobrou para os caras? Extrativismo. O resto da história, ouve aí. No Brasil, nós chamamos o povo do Sul, o povo do Nordeste, para integrar a Amazônia, para não entregar. Esse era o slogan. Isso tem 30 aninhos. E a condição que nós demos a esse brasileiro que não conhecia essa região tão difícil, de pegar malária, de ter dificuldades imensas de deslocamento, de abastecimento, era desmatar. O INCRA só dava o papel da terra para quem provasse que desmatou. Pois bem, 30 aninhos depois, desmatar virou crime inafiançável. Eles não compreendem isso. Eles não entendem isso. Eles não sabem fazer outra coisa. Ninguém deu a eles a oportunidade de ver, não é, o extraordinário potencial de riqueza que a floresta em pé pode lhes dar, porque eles não têm o acesso à biotecnologia, sabe, a engenharia genética, uma nova farmácia, uma nova química, enfim, todo um aparato de bioenergia, de cosméticos que a Amazônia, né, e de remédios que a Amazônia pode dar. Não há esse passo, não há esse treinamento, não há essa capacitação. Se a gente entender isso, nós vamos entender por que a resposta tem sido essa selvageria ególatra, que o Bolsonaro a ela aderiu, tirou 70% dos votos na Amazônia. Deve ter dado para entender o caminho que a argumentação está seguindo e para onde a gente caminha aqui, né? Assim, da votação massiva que o Bolsonaro recebeu na região, ele vai partir para falar do quê? Vai partir para falar da gratidão que o Bolsonaro demonstrou. E o que ele faz pela Amazônia? Ele destruiu as precaríssimas estruturas de comando e controle, desmontou o ICMBio, desmontou a FUNAI, desmontou o IBAMA, né? Destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não tem efetivo, que não tem verba, que não tem tecnologia para administrar uma imensa faixa de fronteira seca. Caramba, né? Essa frase aí até que contempla os interesses, as necessidades das Forças Armadas. Então por que esses caras estão chorando? É que o Ciro Gomes vai denunciar aí o que é até meio óbvio, assim, para quem conhece a região. É que na Amazônia o narcotráfico atua muito à vontade. E assim, é na Amazônia que o exército brasileiro está mais presente. Então ali estabeleceu-se essa holding, que é o narcotráfico,
claramente protegido por autoridades brasileiras, claramente protegidos por autoridades, inclusive das Forças Armadas. Não aconteceria se isso se não fosse verdadeiro. Bom, nós vimos o avião presidencial transportando cocaína. Isso é um problema dramático, e esse general Heleno calou a boca e calado está. Eu fui hóspede do general Heleno lá em Tabatinga, no quartel. Ele sabe o que está acontecendo lá e é o general encarregado da segurança institucional do país. O general Mourão foi designado para comandar a estrutura de comando e controle da Amazônia, gastou R$500 bilhão e não aconteceu nada. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, primeiro, um zoneamento econômico e ecológico. Ir ao território e definir a que pode e a que não pode. Beleza, a partir daí vem as propostas dele para a região. Se você quiser ouvir a entrevista completa dele para a CBN, está aqui no YouTube. Nosso foco nesse momento é a inesperada treta com as Forças Armadas. Inesperada? Mais ou menos, né? Tem resposta do Ciro Gomes? Tem. E o cerne, o núcleo da argumentação está aqui, ó. Do 4 em diante, ó. Em nenhum momento disse que as Forças Armadas, enquanto instituições de Estado, estariam envolvidas com essa holding criminosa. Afirmei e reafirmo que, frente à desenvoltura com que um tipo de Estado paralelo age na área, é impossível não imaginar que alguns membros das Forças Armadas de Segurança possam estar sendo convenientes por dolo ou omissão. Ao responder a pergunta específica da jornalista, exerci meu direito de liberdade de expressão sem excesso ou qualquer discurso de ódio, muito menos com desrespeito a uma instituição que prezo e defendo. A resposta completa está lá no Twitter, você pode ir até lá para ler na íntegra se você quiser, mas deve ter dado para entender a argumentação, né? Não foi uma crítica institucional e generalizada, mas sim voltada contra membros específicos das Forças Armadas que ele até nomeou, falou lá em Heleno, falou em Mourão, falou até de maneira cautelosa, mas não interessa, porque as Forças Armadas tendem a compreender críticas assim como generalizadas, como irrestritas, como críticas contra toda a instituição. Olha, se a gente voltar no tempo, a gente encontra vários exemplos disso. Eu vou voltar aqui para CPI da Covid, tá lembrado? A corrupção fardada aparecendo pra caramba, a figura do coronel cambista de vacina estava ficando marcada assim no noticiário, aí veio o Omar Aziz. Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geisel morreu pobre, porque a gente conhecia. E eu estava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora você, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Elcio, General Pazuello. Super cauteloso, né? Criticou o lado podre das Forças Armadas, ressaltou que existem os bons militares e mesmo assim, mesmo com toda essa cautela, de novo, não adiantou nada. A notinha cheia de ameaças veio e os senadores passaram dias e dias discutindo o absurdo que era aquilo, o absurdo que era a notinha cheia de ameaças. E o que esse episódio mostrou é que, sob Bolsonaro, as Forças Armadas não aceitam críticas vindas de civis. Nenhuma crítica. Tem algo errado na formação desses caras, né? Vamos combinar. E assim, a corrupção militar pode até ser localizada, pode até ser coisa de um ou outro. Mas o golpismo não. O golpismo é um problema institucional, é sim um problema generalizado entre o alto oficialato. Tem alguma coisa errada na formação desses caras. De novo, alguma coisa que eles aprendem aí antes de chegar no alto comando, alguma coisa aí tá muito estranha. O país precisa de um projeto de defesa moderno, com capacidade dissuasória. Eu defendo isso com todas as letras, portanto não há em mim nenhum estigma, nenhum preconceito. Mas é preciso acabar de uma vez por todas com essa excrescência histórica de que cúpula das Forças Armadas se atribui um papel tutelar sobre a democracia do Brasil, sobre a República Brasileira. Isso tem que ser revogado de uma vez por todas no processo de formação dos militares, porque não é por maldade. Eles foram formados assim, eles ainda hoje são formados assim.
deve ter solução, né? Talvez com a universidade entrando no quartel e oferecendo uma formação humanística decente para esses oficiais, fazendo com que eles compreendam qual é exatamente o seu papel constitucional. Porque não é o militar que tem que tutelar a sociedade civil. Não. É a sociedade civil que tem que tutelar o militar. E eu digo isso sem medo. Se esses generais usam uniforme, é para que eles se lembrem que são nossos empregados. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.